Salmo 77, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Tudo indica que esse salmo pode ser associado ao Salmo 74, que também lamenta a destruição de Jerusalém e o cativeiro de Judá. Ambos tratam da aparente rejeição do povo pelo Senhor. Salmo 74, 1, Salmo 77, 7. E ambos procuram revigorar as esperanças, voltando-se para o êxodo. Salmo 74, do 12 ao 15, Salmo 77, do 16 ao 19. Quando Jerusalém caiu, muitos israelitas foram mortos e outros tantos foram levados cativos para a Babilônia. É bem provável que Asaf fizesse parte do círculo de Jeremias e que tenha sido deixado para trás a fim de ministrar ao remanescente sofredor. Jeremias capítulo 30 até o capítulo 40. Porém, o próprio Asaf estava sofrendo em seu leito durante a noite, versículos 2 a versículo 6, e lutava para entender os acontecimentos que havia testemunhado. Neste salmo, Asaf descreve como passou da decepção e do desespero para a confiança de que Deus cuidaria de seu povo. Primeiro, as trevas do desespero. Salmo 77, do versículo 1 ao versículo 9. Sem conseguir dormir, Asaf começa a orar. Versículo 1 e versículo 2. Então, passa a lembrar versículos 3 ao 6. E por fim, vê-se a questionar, versículos 7 ao 9. Em tempos de crise e sofrimento, a oração é a reação mais natural daquele que crê. E Asaf estendeu as mãos em meio às trevas e clamou ao Senhor. Era um servo de Deus e havia dirigido o povo nos cultos do templo. No entanto, não conseguia encontrar consolo algum para o próprio coração. Quando se lembra do Senhor e medita sobre o assunto, versículos 3, versículos 6, 11 e 12, só lhe resta gemer, pois parece que o Senhor abandonou o seu povo. Mas será que isso é verdade? A própria disciplina é a prova de seu amor. Provérbios 3, 11 e 12. Asaf se lembra de outros tempos, quando Israel desfrutava a bênção do Senhor, e também dos cânticos que havia entoado no templo, mesmo quando servia durante a noite. Salmo 134, Salmo 42, 8, Salmo 92, 2, Jó 35, 10. Havia levantado as mãos no santuário e recebido as bênçãos de Deus, mas agora levanta as mãos e não recebe coisa alguma. Não é pecado questionar Deus, pois tanto Davi quanto Jesus fizeram a mesma pergunta ao Senhor. Salmo 22, 1, Mateus 27, 46. Mas é pecado exigir uma resposta imediata, ou insinuar que Deus precisa de nosso conselho. Romanos 11, do 33 ao 36. Asaf faz 6 perguntas, sendo que todas elas se referem ao caráter e aos atributos de Deus. Acaso ele nos rejeitou? Não. Ele é fiel à sua palavra. Lamentações capítulo 3, do versículo 31 ao 33. Voltará a demonstrar o seu favor por Israel? Sim. Salmos 35, Isaías 60, 10. Seu amor inabalável desapareceu para sempre? Não. Jeremias 31, 3. Suas promessas falharam? Não. 1 Reis 8, 56. Esqueceu-se de sua bondade? Não. Isaías 49, do 14 ao 18. Acaso está tão irado que reteve sua compaixão? Não. Lamentações capítulo 3, do versículo 22 ao 24. Alguém disse bem que, quando estamos em trevas,
Não devemos jamais duvidar daquilo que Deus nos disse na luz. Mas era exatamente isso que Asaf estava prestes a fazer. Não importa o que a mão de Deus está fazendo em nossa vida, o coração dele não muda. Não importa o que a mão de Deus está fazendo em nossa vida, o coração de Deus não muda. Ele ainda nos ama e sempre nos amará. Segundo, o alvorecer da decisão, Salmo 77, do 10 ao 12. Durante as crises da vida, chega um momento em que é preciso ser agarrado pelo colarinho e sacudido até sair do poço de autocomiseração e voltar à realidade. E foi isso que Asaf fez. Sua atitude mostra que chegou a um ponto de decisão e de determinação. Isso é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo, versículo 10. Seria, sem dúvida, uma grande aflição se o caráter de Deus tivesse mudado. Deus desertou seu povo e esse é um fardo que devo carregar. É evidente que uma conclusão está equivocada, pois o Senhor não muda. Salmo 102, 26, Números 23, 19, 1 Samuel 15, 29. No entanto, estava certo ao tomar a decisão de deixar para trás sua postura de dúvida e atravessar a crise até chegar ao outro lado. Resolveu meditar sobre o que o Senhor havia feito por Israel no passado e descobrir, por meio dos feitos de Deus, quais eram os planos dele para o seu povo. Terceiro, o dia do livramento. Salmo 77, do 13 ao 20. Os pronomes mudam repentinamente da primeira para a segunda pessoa do singular e passam a se referir ao Senhor. Quando olhamos para as circunstâncias, concentramos-nos em nós mesmos e não vemos esperança alguma. Mas quando pela fé olhamos para o Senhor, as circunstâncias talvez não se alterem, mas nós somos transformados. Asaf não resolveu seus problemas de todo, mas certamente saiu das sombras da dúvida para a luz da comunhão com o Senhor e para a confiança nele. Primeiro ele olha para o alto pela fé e se regozija com a grandeza de Deus, versículos 13 até o versículo 15. Percebe que os caminhos de Deus são sempre santos, que ele é um Deus grande e que seus propósitos são sempre corretos. Êxodo 15, 11, 13, 14, 16. Então, Asaf olha para trás, para o êxodo de Israel do Egito, Êxodo 12, capítulo 12 ao capítulo 15, em busca de provas da graça e do poder do Senhor. O Senhor teria remido Israel com seu braço só para depois entregar o povo à destruição? De modo algum. São descendentes de Jacó, cujos 12 filhos fundaram as 12 tribos de Israel. São os irmãos de José, que Deus enviou ao Egito a fim de preservar a nação. Por que proteger seu povo se planejava aniquilá-lo? O relato do Êxodo não faz menção alguma de uma tempestade, mas fala de um vento forte, Êxodo 14, 21. Alguns estudiosos acreditam que os versículos 17 e 18 se referem à criação e não ao Êxodo. E, de fato, a criação engrandece o poder e a glória de Deus. Gênesis 2, 5, 6. Como cristãos, olhamos para trás, para o Calvário, onde o Cordeiro de Deus entregou sua vida por nós. Se Deus o Pai não poupou seu próprio Filho por nós, acaso não suprirá todas nossas outras necessidades? Romanos 8, 32. Por certo, o povo de Deus tem um futuro maravilhoso. Por fim, Asaf compreende, mais uma vez, que o Senhor é o pastor de Israel. Versículo 20. Salmo 74, 1. Salmo 78, 52. Salmo 78, 52 e do versículo 70 ao 72.
Salmo 79, 13, Salmo 81. Assim como chamou Moisés, Arão, Números 33, 1, e Davi, Salmo 78, do 70 ao 72, para conduzir seu rebanho, escolheria outros pastores nos anos por vir. Um dia, o bom pastor viria e daria vida pelas suas ovelhas. João 10. Asaf teve alguns conflitos durante esse período difícil da vida, mas no final descobriu que poderia estar seguro de que o Senhor faria todas as coisas cooperarem para o seu bem e, como ovelha obediente, sujeitou-se ao pastor. É isso que nós devemos fazer.